Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o livro A Gênese. Hoje é dia 6 de setembro de 2021, uma segunda-feira, 19 horas e 37 minutos. Nós estamos transmitindo este encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando o livro A Gênese, de Kardec, seu capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita, no item 23, que diz o seguinte: a parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido de que ela é a fonte primitiva, a pedra angular de toda a sua doutrina, e o ponto de vista inteiramente novo, pelo qual ele faz encarar a divindade, não é mais o Deus terrível, zeloso, vingativo de Moisés, o Deus cruel e impiedoso, que rega a terra com o sangue humano, que ordena o massacre e extermínio dos povos, sem exceção das mulheres, das crianças e dos velhos, que castiga aqueles que poupam as vítimas. Não é mais o Deus injusto, que pune um povo inteiro pela falta de seu chefe, que se vinga do culpado na pessoa do inocente, que fere os filhos pela falta dos pais, mas sim um Deus clemente, soberanamente bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa ao pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Não é mais o Deus de um único povo privilegiado, o Deus dos exércitos, presidindo aos combates para sustentar a sua própria causa contra os deuses dos outros povos, mas o Pai comum do gênero humano, que estende a sua proteção sobre todos os seus filhos e o chama a si. Não é mais o Deus que recompensa e pune só pelos bens da terra, que faz consistir a glória e a felicidade na escravidão dos povos rivais, e na multiplicação da progenitura, mas que diz aos homens, abre aspas, a vossa verdadeira pátria não é este mundo. Ela está no reino celestial, lá onde os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos serão humilhados. Fecha aspas. Não é mais o Deus que faz da vingança uma virtude e ordena e retribua olho por olho, dente por dente, mas sim o Deus de misericórdia, que diz, abre aspas, perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados, retribuí o mal com o bem, não façais a outrem o que não quereis que vos façam. Fecha aspas. Não é mais o Deus mesquinho e pelo qual quer ser adorado, que se ofende pela inobservância de uma forma, mas o Deus grande, que vê o pensamento e que não se honra com a forma. Enfim, não é mais o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. Sendo Deus o centro de todas as crenças religiosas e o objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões está conforme a ideia que elas dão de Deus. As religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel, julgam honrá-la com atos de crueldade,
com as fogueiras e torturas, aquelas que têm um Deus parcial e zeloso, são intolerantes e mais ou menos meticulosas na forma, segundo creem, mais ou menos contaminadas das fraquezas e mesquinharias humanas. Toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribui à divindade. Com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, ele faz do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição expressa da salvação, dizendo, abre aspas, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Nisto se resume toda a lei e os profetas. Não existe outra. Fecha aspas. Somente esta crença assentou o princípio da igualdade dos homens perante Deus e o da fraternidade universal. Mas seria possível amar esse Deus de Moisés? Não. Não se poderia senão temê-lo. Esta revelação dos verdadeiros atributos da divindade, juntamente com a imortalidade da alma e da vida futura, modificava profundamente as relações mútuas entre os homens, impunha-lhes novas obrigações, fazia-os encarar a vida presente sob novo aspecto, sobre outro aspecto. Devia, por isso mesmo, agir contra os costumes e as relações sociais, incontestavelmente por suas consequências. Este é o ponto capital da revelação do Cristo, e da qual não foi suficientemente compreendida a importância. E constrange dizê-lo, é o ponto de que mais nos temos afastado, o ponto mais desconhecido na interpretação dos seus ensinos. É incrível, não é contraditório isso, mas é verdadeiro, né? É onde mais o homem se afasta do ensinamento de Jesus e continua cultuando Moisés, como se Moisés estivesse à frente de Jesus, fosse mais importante que Jesus. Mas isso não é causa da qualidade do ser humano? Não. Isso é porque Moisés está mais concentrando com os interesses materiais do que Jesus. O Deus de Moisés diz que a retribuição que o homem vai receber é aqui na terra. O que falam essas religiões neopentecostais que existem, né? As universais, as igrejas universais, essas outras que existem por aí. Exatamente isso. Investe aqui, que é aqui que você tem que ser rico, é aqui que você tem que receber os bens, Deus vai te dar tudo que você precisa aqui. Você tem que ter aqui, não depois. Depois eles falam assim mesmo. Depois é depois. Não interessa depois, interessa o agora. Exatamente o inverso do que Jesus pregou. Exatamente o inverso. E essas pessoas ainda, uma boa parte das pessoas ainda dão importância a esse tipo de ensinamento, como se Jesus estivesse abaixo de Moisés, fosse um acréscimo dos ensinamentos de Moisés, e não é. Jesus não é um acréscimo dos ensinamentos de Moisés. Jesus está à frente, e muito à frente desses ensinamentos, por isso que foi crucificado, porque ele mexeu no bolso dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes, mexeu no bolso dos caras. Não tem nada. Você quer agradar a Deus? Deixa aí a tua oferenda e vai te reconciliar com o teu irmão. Depois que você se reconciliar com o seu irmão, aí você vai e faz a tua oferenda. Quer dizer, é mais importante o perdão das ofensas, o amor ao próximo, do que a oferenda que você faz a Deus. A oferenda que você faz a Deus não precisa de oferenda nenhuma. A verdade é essa. Você quer agradar a Deus? Agrade o teu próximo. Né? Seja honesto, seja sincero, seja correto nas suas ações, perdoe. Se você não puder perdoar, pelo menos não tenha ódio, não mantenha ódio no seu coração. Né? Você sabe que dentro da própria igreja evangélica está tendo essa divisão? Os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos de Moisés? Era
o mínimo, né? Os caras precisavam despertar num determinado momento, precisavam despertar. Eles precisam. Ele vive criticando as igrejas que pedem as coisas, que vendem essas Um bando de malandro, vende não sei o que ungido, vassourinho ungido, pá ungida, vende Bíblia ungida, faz deu o Zé da Mão Grande lá, o chapeludo lá, fez uma bibliazinha assim desse tamanho, uma caixinha, ele coloca um salmo lá dentro e vende por não sei quanto para os caras. Né? Quer dizer, é fazer exatamente o inverso daquilo que Jesus prega. Usar o nome de Deus em vão. Usar o nome de Deus para se enriquecer. Quando Jesus fala, olha aqui o que Kardec coloca aqui. Ele diz assim, a condição expressa da salvação, pregada por Jesus, é amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Ou seja, coloca no mesmo nível o amor a Deus e o amor ao próximo. E ele, pior do que isso, né, para os caras daquela época, diz assim, nisto se resume toda a lei e os profetas. Não existe outra. Quer dizer, tudo aquilo que Moisés escreveu são leis civis. Não tem nada de divino ali. São leis para o povo, né? São leis para você poder disciplinar um povo que era semi-selvagem. Só isso, nada mais. Mas ele não podia dizer que aquela lei tinha importância se ele dissesse que a lei era dele. Então ele tinha que atribuir aquilo a Deus. Como fazem outros, esses malandros, hoje, atualmente, esses malandros aí das igrejas pentecostais, neopentecostais, não têm recebido revelação, Deus me falou, não é um grande malandro, um grande sem vergonha. São grandes malandros, eles deviam ser presos, esses caras. Eles estão, na realidade, eles estão aplicando o golpe da religião nas pessoas, nos incautos. Mas não é, será que não é o jeito que eles falam que é errado? Talvez eles tenham... Não, Yara, existe uma má fé. Na maioria deles existe má fé. Eles usam do nome de Deus, eles usam dos ensinamentos da Bíblia e fazem uma interpretação pessoal, segundo as suas intenções e os seus propósitos daquilo, para poder ganhar dinheiro com isso. Essa é a realidade. Eu não vou mascarar aqui a realidade. Não vou ser indulgente com um cara desse. O cara é malandro. O cara é tão malandro quanto um traficante de droga. Tão malandro quanto. Eu coloco na mesma condição. Para mim não tem diferença nenhuma. São malandros, cujo único e verdadeiro objetivo é o lucro financeiro, é o lucro material. Não tem nada de espiritual aí. Enquanto que Jesus espiritualiza a crença. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é que alguém pode amar ao próximo se ele está tomando do próximo o pouco que ele tem com o dízimo? O dízimo é safadeza, o dízimo é... Deus não precisa de ninguém financiar coisa nenhuma. Você está financiando essa barbaridade que acontece nas igrejas evangélicas. Como? Então. E muita gente faz isso. Muita gente. Dá o pouco que tem, deixa de comprar remédio, deixa de comprar alimento para dar dinheiro nessas igrejas. Está cheio disso. Né? A Universal vive disso. Né? As igrejas aí, a R.R. Soares e tantos outros vivem disso, vivem exatamente de enganar as pessoas. Eles se fazem de bonzinho, falam manso, né? O pessoal da fala mansa, meu irmão, meu querido irmão, essa conversa toda, né? Mas na realidade são lobos em pele de cordeiro. Essa é a realidade. E no tempo de Jesus não tinha isso. Ele falava exatamente isso, cuidado, esses que vão na casa das viúvas, espoliar as viúvas, ou seja, tomar o dinheiro que elas têm. Perdia o marido, ficava toda chorosa, toda
fragilizada, e eles cobravam quanto queria para ficar fazendo prece para o morto. Quer dizer, é a mesma coisa que acontece hoje, não tem diferença. O sujeito se apropria, se aproveita de uma circunstância para tomar dinheiro da pessoa. Quando minha avó faleceu, por parte de mãe, muita gente foi no velório dela, eu também fui, você também estava lá. E tinha um primo da minha mãe que ele achava que tinha que chamar o padre para encomendar a alma. E ela foi velada, ela desencarnou dentro do centro espírita e foi velada dentro do centro espírita. Ismênia de Jesus, em Ribeirão Pires. Quer dizer, esse primo da minha mãe, católico e ignorante das coisas espirituais, foi na igreja, pagou o padre, que o padre só vinha pagando, eu não sei quanto ele pagou, mas ele pagou, e o padre veio lá e fez uma prece que, se pedisse para um bêbado no meio da rua fazer, teria tido o mesmo empenho emocional, psicológico, de amor, de carinho, de respeito pela pessoa que estava desencarnada, porque a prece dele foi de uma frieza ímpar, uma frieza mesmo, aquilo era maquinal, não tinha. Você lembra disso? Tá certo? Bom, o padre foi, todo mundo respeitou, ninguém contradisse, era a vontade do meu primo e tal. Aí, como última prece pela minha avó, pediram para mim fazer a prece. Eu me emocionei, comecei a fazer um Pai Nosso, me emocionei, e todo mundo depois completou e acabou de fazer a prece. Uma coisa emocionante, uma coisa verdadeira, né? Apropriada, os parentes externando o sentimento de amor pela pessoa desencarnada, de respeito. Quer dizer, isso é verdadeiro. Isso os americanos, eu acho que eles fazem certo. Eles não enterram imediatamente, preparam as pessoas, escolhem um dia apropriado para que todos possam ir, né? Geralmente né? Assim, demora, né? Quase 10 dias. Depende da necessidade. Até avisar todo mundo, até as pessoas poderem dispor de tempo, né? Dispor de tempo e tudo. Escolhem um lugar, aí colocam a pessoa falecida ali e alguém fala da pessoa. Eu acho bacana isso. É uma maneira, pelo menos uma maneira mais racional, né? O que o defunto representou. Representou para a família, para a cidade onde nasceu, uma coisa boa. Eu acho que isso que eu acho muito louvável esse tipo de, né? Uma coisa assim bem. Porque não é possível, em pleno século XXI, se dê o mesmo valor para as obras de Moisés do que para a obra do Cristo. Não é possível, é um absurdo. Pessoas não se interam daquilo que estão fazendo, não vão procurar saber daquilo que estão fazendo. A Bíblia, o que tem de verdadeiro na Bíblia são os 10 mandamentos, nada mais. Todo o resto e os profetas, né? Pegar Isaías, por exemplo, que é o maior dos profetas, né? Elias, aliás, desculpe, que é o maior dos profetas, ele fala muita coisa importante, muita coisa boa, inclusive sobre reencarnação, né? Mas Moisés mesmo, Moisés, ele foi um... Está no nosso século, daqui a pouco nós vamos muito falar mais de Jesus, né? Ele que vai, por culpa dos próprios religiosos. Mas vamos lá. Então, Kardec arremata aqui com uma pergunta, né? Não seria possível amar esse Deus de Moisés? Ele mesmo responde não. Não dá para amar esse Deus. Só pode temer esse Deus, né? Porque é um Deus vingativo, é um Deus... Por que hoje em dia nós temos tantos ateus? Exatamente por essa razão. Impõe esse Deus para as pessoas, esse Deus é tão humano quanto eu. Não quero saber dele. Né?
E você ouve pessoas falar que eu sou temente a Deus. Sim, minha mãe falava isso, mas isso é uma frase cunhada dentro da Igreja Católica. Nós temos que temer a Deus, temos que ser tementes a Deus. Temer coisa nenhuma, pô. Tem que temer o homem, não a Deus. Né? Deus ama as criaturas, Deus ama. Um pai, o Jesus falava isso, um pai cujo filho pede pão, ele dá pedra. O filho, se um homem que é atrasado, que é inferior moralmente ao próprio Criador, dá pão para o filho, Deus vai fazer o contrário? Jesus explicou isso. Quer dizer, essas conversas de Jesus com seus seguidores deviam ser colocadas de forma diferente. E dá a impressão que ele era um visionário. Estava dormindo, daqui a pouco, bem-aventurado. É a impressão que dá, que era um lunático. Não é, e tudo isso é fruto de perguntas e respostas. Tudo isso é fruto de um diálogo entre eles e aqueles que o seguiam. Não é? Jesus explicava, não é? Cada coisa que ele ensinava, ele explicava, porque imagine, se hoje o homem precisa de explicação a respeito das coisas, imagine naquela época, que as pessoas eram muito mais, menos inteligentes do que são hoje, né? Tem muito menos recursos para entender o que o homem tem hoje para entender. Né? Então ele segue dizendo, esta revelação dos verdadeiros atributos da divindade, juntamente com a imortalidade da alma e da vida futura, modificava profundamente as relações mútuas entre os homens, impunha-lhes novas obrigações, fazia-os encarar a vida presente sobre outro aspecto. Devia, por isso mesmo, agir contra os costumes e as relações sociais. Incontestavelmente, por suas consequências, este é o ponto capital da revelação do Cristo, é o escopo do trabalho dele. Apresentar um Deus justo e bom, misericordioso, e a imortalidade da alma é o escopo do trabalho dele. Não tem coisa mais importante no trabalho de Jesus, todo o resto é acessório, todo o resto é perfumaria. Né? Ele apresenta como principal, como ponto alto do ensinamento dele exatamente isso, né? A revelação dos atributos da divindade, não um Deus vingativo, um Deus o Deus dos exércitos e tal, mas sim um Deus bom e misericordioso, e a imortalidade da alma. Né? Se o homem tivesse entendido isso, as relações humanas hoje seriam outras, totalmente outras. Né? E ele segue, e da qual não foi suficientemente compreendida a importância. E, constrange dizê-lo, é o ponto de que mais nos a temos afastados. O homem é o ponto que mais ele se afasta. Ele continua temendo a Deus e ele continua achando que a vida é uma só, que ele nasce e que o futuro dele está infalivelmente determinado depois da sua morte. Ou ele vai para o céu ou ele vai para o inferno. É um absurdo, em pleno século XXI. O ponto mais desconhecido na interpretação dos seus ensinos. Entretanto, o Cristo acrescenta, abre aspas, muitas das coisas que vos digo, vós não as podeis ainda compreender, e eu tenho muitas outras a vos dizer, que não compreenderíeis. Por isso é que vos falo em parábolas. Falava em parábolas para a multidão, para os seus seguidores não. Os seus seguidores ele falava abertamente, inclusive, se eu não me engano, foi Pedro que pergunta para ele, mas mestre, por que conosco você fala abertamente e para as pessoas você fala por parábolas? E ele explica para Pedro, porque eles não entenderiam. Eles não teriam condição de entender. Não jogue pérolas aos porcos. Não é? Então, não entenderiam mesmo.
E ele continua dizendo: mais tarde, porém, segundo as próprias palavras do Cristo, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito da verdade, que reestabelecerá todas as coisas e vô-las explicará. Está em Jó, versículo 14 a 16, e Mateus, capítulo 14 e 16, e Mateus capítulo 17. Essa afirmação de Jesus, não é? Ele reserva para mais tarde o restabelecimento de todas as coisas, de todas essas verdades, explicadas minuciosamente e claramente, porque ele esperava que o homem crescesse intelectualmente, moralmente, intelectualmente, para poder entender, senão não entende mesmo. Imagine se até hoje as pessoas ainda levam em consideração a Bíblia, os ensinamentos de Moisés, como algo superior aos ensinamentos do Cristo, o que dirá aquilo que ensina o Espiritismo como a revelação da verdade, né? O Consolador prometido pelo Espírito da verdade, pelo próprio Jesus, em relação a essas outras coisas, né? E não interessa para esses que fizeram da religião uma instituição, não interessa que se restabeleça a verdade, que se explique essas verdades, porque aí você tira o ganha-pão dos caras, né? Pega aí religiões como a católica, por exemplo, que nadam em ouro, nadam em riqueza, eles perderiam toda a contribuição de todas as pessoas deixariam de mandar dinheiro para essa gente, não é? E além disso, eles perderiam o poder político, que é o que mais interessa para eles, não é? Eles têm uma influência política muito grande, um poder político muito grande, e restabelecendo essas verdades, não é? Ensinando para o homem que Deus é misericordioso e bom, que ele não precisa de religião para se ligar ao Criador, e que a imortalidade da alma é a maior verdade que ele tem que cultuar. Ele não precisa de religião nenhuma, não precisa dar dinheiro para ninguém, muito menos para esses pastores malandros que tem por aí, e para muitos desses padres que são malandros e tudo mais. Tem muito padre bom, a gente está vendo aí pela internet, muito padre bom, muito cardeal, falando em nome dos interesses da população e tudo mais. Mas é a minoria, não é a maioria não. A maioria está atrás de manter o status quo da religião. Infelizmente. A CNBB, acho que é Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, né? Eles são comunistas declarados, né? Como é que pode alguém se dizer cristão e ser comunista? Duas coisas que não se coadunam, duas coisas que não se ligam. É água e óleo, não se misturam. Tem densidades diferentes, né? O óleo ele fica na superfície, né? Não se misturam, e eles são comunistas declarados. Quer dizer, como é que pode? Como é que é possível uma coisa dessa? Né? Jesus prega a igualdade, eles pregam a desigualdade. Se o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que ele acreditava, deveria deixar certas verdades na sombra, até que os homens estivessem em estado de compreendê-las. Ele mesmo disse que o seu ensinamento era incompleto, pois anunciou a vinda daquele que deveria completá-lo. Previa assim que as suas palavras não seriam bem interpretadas, que o seu ensino seria desviado, numa palavra, que seria desfeito o que ele fizera, desde que todas as coisas deviam ser restabelecidas. Ora, não se restabelece aquilo que foi desfeito. Por que denomina ele Consolador ao novo Messias? Este é um nome significativo
e sem ambiguidade, ou seja, sem dupla interpretação. É toda uma revelação. Assim, ele previa que os homens teriam necessidades de consolo, o que implica a insuficiência das consolações que encontrariam na crença que estavam formulando. Jamais o Cristo poderia ser mais claro e mais explícito como nestas últimas palavras, aos quais poucos deram a atenção necessária, talvez porque evitaram mesmo esclarecê-las e aprofundar-lhes o sentido profético. Se o Cristo não pode desenvolver o seu ensino de maneira completa, é porque faltava aos homens o conhecimento que eles não poderiam adquirir senão com o tempo, e sem o qual não o poderiam compreender. Há coisas que teriam parecido sem sentido, de acordo com os conhecimentos de então. Completar o seu ensinamento deve ser interpretado no sentido de explicar e desenvolver. É o que faz a doutrina espírita. Aliás, é o que faz o Cristo através da doutrina espírita. Explicar o que estava na sombra, ou mal explicado, e desenvolver aquele assunto, né? Com clareza, para que o homem pudesse compreender, entender. E não o de adicionar verdades novas, porque ali tudo se encontra em germe. Somente faltava a chave para abrir o sentido de suas palavras. Mas quem ousará interpretar as Escrituras Sagradas? Quem tem esse direito? Quem possui as luzes necessárias, senão os teólogos? Quem ousa? Primeiramente a ciência, que a ninguém pede permissão para fazer conhecer as leis da natureza, e que salta por cima dos erros e dos preconceitos. Quem tem esse direito? Neste século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todo mundo. E as Escrituras não são a arca santa na qual ninguém ousava encostar o dedo sem o risco de cair fulminado. Quanto às luzes especiais necessárias, sem contestar a dos teólogos, por mais esclarecidos que fossem os da Idade Média, e em particular os padres da igreja, que ele fala da Igreja Católica, contudo, eles não o foram bastante para não condenarem como heresia o movimento da Terra e a crença nos antípodas. Quer dizer, os mesmos padres que diziam supra-sumo do conhecimento e não permitiam o exame das Escrituras, foram contra os movimentos da Terra. E diziam que a Terra era o centro do universo. Né? Pô, quem contestar uma coisa dessa, tem muito mais do que o direito de contestar. Né? Se no tempo de Kardec, há mais de 150 anos atrás, era possível ser um livre pensador, com muito mais direito hoje o homem tem que ser e deve ser um livre pensador. É dever do homem pensar livremente, não aceitar a imposição, os dogmas, não é? Ele tem e deve exercer esse direito. Mesmo sem ir muito longe, os teólogos atuais não lançaram o seu anátema aos períodos de formação da Terra. Disseram que a Terra foi formada em 6 dias e no 7º ainda Deus descansou, não é? E está provado, mais do que provado pela geologia, né? E por tantas outras ciências, de que isso é um absurdo. A Terra tem no mínimo 6 milhões de anos, né? Quer dizer, os homens não puderam explicar as Escrituras senão com o auxílio do que eles sabiam.
das noções falsas ou incompletas que tinham sobre as leis da natureza, mais tarde reveladas pela ciência. Eis porque os próprios teólogos, de muito boa fé, se enganaram sobre o sentido de certas palavras e certos fatos do Evangelho, querendo a todo custo ali encontrar a confirmação de um pensamento pré-concebido. Eles giravam sempre no mesmo círculo, sem abandonar o seu ponto de vista, e de tal maneira que não viram senão aquilo que queriam ver. Por muito sábios que fossem os teólogos, não poderiam compreender as causas dependentes de leis que eles não conheciam. Mas quem será o juiz das interpretações diversas e muitas vezes contraditórias dadas fora do campo da teologia? O futuro, a lógica e o bom senso. O homem, cada vez mais esclarecido, à medida que novos fatos e novas leis se forem revelando, saberão separar os sistemas utópicos e a realidade. Ora, a ciência faz conhecidas determinadas leis. O Espiritismo faz conhecer outras. Umas e outras são indispensáveis à compreensão dos textos sagrados de todas as religiões, desde Confúcio e o Buda até o cristianismo. Quanto à teologia, esta não poderá judiciosamente alegar contradições da ciência, de vez que ela também nem sempre está de acordo consigo mesma. O Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como esse partiu das de Moisés, é uma consequência direta de sua doutrina. A ideia vaga da vida futura acrescenta a revelação da existência de um mundo invisível que nos cerca e povoa o espaço. E, para tanto, define a crença, dá-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade à ideia. Define os laços que unem a alma ao corpo e levanta o véu que ocultava os mistérios do nascimento e da morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem e para onde vai. É uma pergunta colocada assim, dessa maneira simples, apenas uma frase, pode não parecer tão importante, mas é a pergunta que todos os filósofos se fazem. Quem sou, de onde venho e para onde vou? Não é? Uma coisa extremamente importante para ser respondida. E o Espiritismo responde com qualidade, não é? De forma inteligível e racional. Por que está na Terra? Outra pergunta. Por que sofre temporariamente? E vê por toda parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride sem cessar, através de uma série de existências sucessivas, até atingir o grau de perfeição que pode aproximá-la de Deus. Sabe que todas as almas, tendo o mesmo ponto de origem, são criadas iguais, com a mesma aptidão para progredir, em virtude do seu livre-arbítrio. Que todas são da mesma essência e que não há entre elas senão a diferença quanto ao progresso realizado. Que todas têm o mesmo destino e atingirão o mesmo alvo. Todas atingirão o mesmo alvo. Não tem ninguém privilegiado. Aliás, ninguém é privilegiado. Não existe melhor e pior. Todas, de uma maneira ou de outra, num determinado momento, vão atingir a felicidade, chegarão à felicidade. Mais ou menos rapidamente, segundo os trabalhos e a sua boa vontade. Sabe que não há criaturas deserdadas, nem mais favorecidas umas que as outras. Que Deus a nenhum criou privilegiada e dispensada do trabalho imposto às outras para progredir, e que não há seres perpetuamente voltados ao mal e ao sofrimento, que são designadas pelo nome de demônios.
São espíritos ainda atrasados e imperfeitos que praticam o mal no estado espiritual como praticavam na terra, como homens, mas que se adiantarão e se aperfeiçoarão, que os anjos ou espíritos puros não são seres à parte na criação, mas espíritos que atingiram o alvo depois de terem percorrido a estrada do progresso, que, por essa forma, não há criações múltiplas, nem diferentes categorias entre os seres inteligentes, mas que toda a criação deriva da grande lei da unidade que rege o universo, e que todos os seres gravitam para um fim comum, que é a perfeição, sem que uns sejam favorecidos à custa de outros, vistos serem todos filhos de suas próprias obras. Pelas relações que agora pode estabelecer com aqueles que deixaram a terra, ele possui não só a prova material da existência e da individualidade da alma, como também compreende a solidariedade que liga os vivos e os mortos deste mundo e os deste aos outros mundos. Conhece a situação deles no mundo dos espíritos, segue-os em suas migrações, é testemunha de suas alegrias e de suas penas, sabe porque são felizes ou infelizes, e a sorte que lhes está reservada conforme o bem ou o mal que fizeram. Essas relações iniciam o homem na vida futura, que ele pode observar em todas as suas fases, em todas as suas peripécias. O futuro já não é uma vaga esperança, é um fato positivo, uma certeza matemática. Desde então, a morte nada mais tem de aterrador, porque é para ele a libertação, a porta da verdadeira vida. Pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a infelicidade na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição ou de imperfeição, que cada qual sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas, ou por outra, que é punido por aquilo em que pecou, que essas consequências duram tanto quanto a causa que as produziu, que, assim, o culpado sofreria eternamente se persistisse no mal, mas que o sofrimento cessa com o arrependimento e a reparação. Ora, como depende de cada um o seu aperfeiçoamento, todos podem, em virtude do seu livre-arbítrio, prolongar ou abreviar seus sofrimentos, como o doente sofre pelos excessos, enquanto não lhes põe termo. Se a razão repele como incompatível com a bondade de Deus a ideia das penas irremissíveis, perpétuas e absolutas, muitas vezes infligidas por uma única falta, a dos suplícios do inferno, que não podem ser minoradas nem sequer pelo arrependimento mais ardente e sincero, ela se inclina diante dessa justiça distributiva e imparcial, que leva tudo em conta, que jamais fecha a porta de retorno e estende constantemente a mão ao náufrago, em vez de o empurrar para o abismo. Não é muito mais consentânea com o Criador? Não é? Muito mais consentânea com a sua bondade, com a sua misericórdia, com o seu amor pelas suas criaturas, pela sua criação. Não é? A pluralidade das existências, cujo princípio o Cristo estabeleceu no Evangelho, mas sem defini-lo, mais que a muitos outros, é uma das leis mais importantes reveladas pelo Espiritismo. Pluralidade das existências, sinônimo de reencarnação.
no sentido de demonstrar a realidade e a necessidade do progresso. Como progredir, como aumentar o volume do conhecimento sem o homem reencarnar diversas vezes? Não tem como, não há como. É necessário a reencarnação. A reencarnação é uma lei e ela tem necessidade de ser aplicada ao homem, não como uma punição, muito pelo contrário, como uma oportunidade para que ele possa progredir, para que ele possa evoluir, para que ele possa aumentar o volume do seu conhecimento e chegar, num determinado tempo, à sua felicidade plena, que é a dos espíritos superiores, a dos espíritos puros, não é? A dos que nós costumamos chamar na Igreja Católica de anjos. Não é? Por essa lei, pela lei da reencarnação ou da pluralidade das existências, o homem explica todas as anomalias aparentes que a vida humana apresenta, as diferenças de posição social, as mortes prematuras, que sem a reencarnação tornariam inúteis para a alma as vidas abreviadas, a desigualdade das aptidões intelectuais e morais, pela antiguidade do espírito que aprendeu mais ou menos e progrediu, e que traz ao renascer a aquisição de suas existências anteriores. Com a doutrina da criação da alma a cada nascimento, como é a proposta da Igreja Católica, voltamos a cair no sistema das criações privilegiadas. Os homens são estranhos uns aos outros, nada os une. Os laços da família são puramente carnais. Eles não são solidários a um passado em que não existiam. Com a crença no nada, depois da morte, toda a relação cessa com a vida. Não são solidários no futuro. Pela reencarnação, são solidários no passado e no futuro. Suas relações se perpetuam no mundo espiritual e no mundo corporal. A fraternidade tem por base as próprias leis da natureza. O bem tem uma finalidade e o mal suas consequências inevitáveis. Com a reencarnação, caem os preconceitos de raça e de casta, de vez que o mesmo espírito pode renascer rico ou pobre, grão-senhor ou proletário, patrão ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravatura, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que saliente pela lógica, fato material da reencarnação. Portanto, se a reencarnação fundamenta sobre uma lei da natureza, o princípio da fraternidade universal, ela fundamenta sobre a mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Tirai ao homem o espírito livre, independente, sobrevivendo à matéria, e tereis feito dele uma máquina organizada, sem objetivo, sem responsabilidade, sem outro freio que o da lei civil, e boa para ser explorada como um animal inteligente. Nada esperando depois da morte, nada o impede de aumentar os gozos do presente. Se sofre, não tem nenhuma perspectiva a não ser o desespero, e o nada como refúgio. Com a certeza do futuro, de reencontrar aqueles a quem amou, o receio de rever aqueles a quem ofendeu, todas as suas ideias mudam. O Espiritismo, embora conseguisse apenas tirar do homem a dúvida com relação à vida futura, teria realizado mais pelo progresso moral do que todas as leis disciplinares que algumas vezes o freiam, mas não o transformam.
Para encerrar o 38 agora, sem a pré-existência da alma, a doutrina do pecado original, aquela lá da maçãzinha, não é somente irreconciliável com a justiça de Deus, que tornaria todos os homens responsáveis pela mesma falta de um só. Seria um contrassenso, e tanto menos justificável pelo fato de que, segundo essa doutrina, a alma não existia na época em que se pretende fazer remontar sua responsabilidade. Com a pré-existência, o homem traz ao renascer o germen de suas imperfeições, os defeitos que ele não corrigiu e que se traduzem pelos seus instintos naturais, suas propensões a tal ou qual vício. Este é o seu verdadeiro pecado original, do qual sofre naturalmente as consequências, mas com a diferença capital de que sofre o castigo de suas próprias faltas e não das faltas alheias. E esta outra diferença, ao mesmo tempo consoladora, encorajante e soberanamente equitativa de cada existência, lhe oferece os meios de se redimir pela reparação e de progredir, seja se despojando de alguma imperfeição, seja pela aquisição de novos conhecimentos, até que, suficientemente purificado, ele não tem mais necessidade da vida corporal e pode viver exclusivamente da vida espiritual, eterna e bem-aventurada. Pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente traz ao renascer qualidades naturais, como o que progrediu intelectualmente traz ideias inatas. Está identificado com o bem, pratica-o sem esforço, sem cálculo, por assim dizer, sem pensar. Aquele que é obrigado a combater suas más tendências ainda está na luta. O primeiro já venceu, o segundo procura vencer. Há, portanto, virtude original, como saber original, e pecado. Como há saber original e pecado. Ou melhor, vício original. O pecado não existe, né? Na realidade, não fez o progresso em determinada época, vai ter que fazer em outra. E não tem jeito, vai ter que se redimir. De uma maneira ou de outra. Como é? Não, aquilo que for conhecimento seu é propriedade e não vai perder nunca. Vamos anotar aqui o número 39 para retomar na próxima. Hoje é dia 6 de 9 de 21. Alguma pergunta? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Podemos encerrar então? Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia de toda a humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo livro A Gênese de Kardec. Queremos pedir do Senhor bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade e possamos dignificar a vida por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo.
Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado nosso encontro de estudos esta noite, e que assim seja.